O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Juízes, capítulo 6, apresenta-nos a situação de Gedeão, que de alguma maneira revela a situação da nossa alma. Diz aqui, o contexto era o seguinte: os madianitas, eles eram inimigos de Israel. Neste período da história, eles estavam mais fortes militarmente, tinham mais pessoas, mais guerreiros, e eles constantemente assediavam e roubavam as tribos de Israel. Então levavam a plantação, o gado, matavam alguns. Então eles estavam frequentemente sendo assediados pelos madianitas. E como eles eram mais fracos, estavam acovardados. E Gedeão, ele unifica na pessoa dele o sentimento de Israel. Então Gedeão está aqui, cheio de medo, na sua fraqueza, na sua pequenez. Ele está sacudindo e limpando o trigo para esconder o trigo, para que os madianitas, quando vierem, não o vejam, e para se esconder juntamente com ele. Diz então que o anjo do Senhor, versículo 12, quando o anjo do Senhor lhe apareceu, disse: o Senhor está contigo, valente guerreiro. É interessante, né, que Deus chama Gedeão pelo nome da vocação dele. Isso é, Deus não vê o homem no estado em que ele se encontra. Deus vê aquilo que a sua graça pode fazer. Gedeão estava acovardado, na sua fraqueza, cheio de temores e tremores no seu interior, e Deus o chama de valente guerreiro. É quase que uma ironia. A última coisa que Gedeão, nesta situação concreta, a última coisa que ele era valente, que ele estava se escondendo, e a última coisa que ele queria ser era guerreiro, porque ele estava se escondendo. Ele não queria nada disso.
Mas Deus olha para aquilo que Deus fará nele. Não é aqui, meus irmãos, uma imagem da nossa alma, muitas vezes querendo apenas sobreviver. Isto é, eu não quero dificuldades. Eu não quero problemas. Eu não quero lutar. Eu quero apenas sobreviver. Gedeão é a figura da alma medíocre que crê, mas com a fé bem fraca. Que crê, mas que não está disposto a ir até as últimas consequências. Pois bem, mas repito, Deus o chama pelo nome da sua vocação. Então que cada um aqui comece a ver as lutas interiores que você está travando e saiba, você não é isso. Você não se distingue e não se identifica com as suas falhas, com as suas fraquezas, com a sua miséria. Você é aquela que Deus pode fazer. Então vamos lá. Para todos nós também o Senhor diz, o Senhor está contigo, valente guerreiro, valente guerreira. Pois bem, diz então que diante dessa palavra que o chama à coragem, ele começa a se lamentar. Versículo 13. Se o Senhor está conosco, peço-te, Senhor, que me digas, por que nos aconteceu tudo isso? Se de verdade Deus está comigo, por que então todas essas coisas tristes me aconteceram? Se o Senhor está comigo, por que então que a minha vida tem se restringido a quedas e quedas? Não é mais ou menos o espírito de Marta quando corre até Jesus e diz, Senhor, se estivesses conosco, meu irmão não teria morrido. Isto é, existe uma tentação em nós de achar que se Deus estiver comigo, eu não terei cruzes. Se Deus estiver comigo, eu não passarei por dificuldades. Se eu estou passando por dificuldades, é porque Deus não está comigo. Se eu estou experimentando cruzes, é porque Deus não está comigo. Era esse o pensamento de Marta, quando vai a Jesus e diz, Senhor, se estivesse conosco, o nosso irmão não teria morrido. É esse o pensamento de Gedeão, que diz, Senhor, se estás conosco, peço-te, Senhor, que me digas, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão aquelas tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, o Senhor nos tirou do Egito? Isto é, cadê, Senhor, tudo aquilo que antigamente aconteceu, que os nossos pais nos contaram? Então, o Senhor voltou-se para ele, versículo 14, e disse, vai, e com essa força que tens, livra Israel da mão dos madianitas. Sou eu que te envio. Com essa força que tens, quase nada. Com aqueles 2 pães e 5 peixes, com os quais nosso Senhor alimentou uma multidão porque os multiplicou. Da mesma maneira, quando nós apresentamos a Deus o pouco que temos, Deus faz muito. Não é assim que o povo mais simples diz, né? O pouco com Deus é muito. É verdade. Quando nós apresentamos aquele pouco que nós temos, que já é graça dele, Deus multiplica. Que cada um, no início desta quaresma de São Miguel, em que se põe em batalha, em luta contra as próprias misérias e em intercessão pelas misérias do mundo inteiro, suplicando a graça da conversão do mundo inteiro, suplicando graças pelos pecadores, suplicando graças pelos nossos familiares, suplicando graças pelos sacerdotes, suplicando graças por aqueles que se confiaram a nós, pelos seus filhos, pelos seus pais, mas que nós entremos com esta confiança em nosso Senhor. É Ele que fará.
Eu preciso apenas ser fiel a Deus no pouco que me resta. E nessa nossa fidelidade, nesses 40 dias rezando, nesses 40 dias fazendo penitência, um pouquinho a mais. Nesses 40 dias suplicando a graça de Deus, nesses 40 dias intercedendo, Deus é bom, Deus é fiel, Deus concederá a sua graça. Não porque sejamos bons, mas porque Ele é bom. Pois bem, então Deus chama Gedeão, não porque ele seja forte, mas para fazê-lo forte. Não é assim, meus irmãos. Se nós olharmos na história presente na Sagrada Escritura, se nós olharmos na história da igreja, não é assim que Deus faz. Deus escolhe os fracos para fazer os fortes. Deus escolhe os tímidos para fazê-los líderes. Deus escolhe os medrosos para fazê-los guerreiros. Pense aqui em Pedro, tão fraco, mas que Deus o fará pedra. É o nome da sua vocação. A vocação dele é ser pedra. Mas ele é água, é areia movediça. Ele é fraqueza, é inconstância, é instabilidade. Mas não é o que a graça de Deus nele fará. Pense num tímido como Moisés. Era até gago. E Deus o chama para ele vai ser a boca de Deus. Ninguém teve tanta intimidade com Deus quanto ele. Ele falava face a face com Deus. Pense numa criatura quase que medrosa, como Jeremias. Chorando, se lamentando. Não tenho vocação para isso. Eu não tenho vocação para a guerra. A minha alma é outra. A minha alma é quase de poeta. Eu não aguento isso. E Deus o chama exatamente para aquilo para o qual, por natureza, ele era incapaz. Mas que Deus o dá um outro nome. E o faz dele uma muralha contra a qual as pessoas vão se espedaçar quando se jogarem contra ele. Mas ele é só fraqueza. Isso deve nos estimular, meus santos. Com a força que tens, vai. E com esta força que tens, livra Israel da mão dos madianitas. Sou eu que te envio. Gedeão diz, não dá certo. Versículo 15. Diz-me, te peço, meu Senhor, como poderei fazer isso? Minha família é a mais humilde de Manassés. E eu sou o último da casa do meu pai. O Senhor lhe respondeu, eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem. Confie em mim, eu estou contigo. Vejam, meus irmãos, você olha para a vida de um São Francisco de Assis, boêmio, e Deus o faz o seráfico. Veja Santo Agostinho, tão apegado aos pecados, e Deus o faz doutor da graça. Ninguém, talvez como ele, falou tão bem da virgindade consagrada. Santo Agostinho de Hipona. Santa Maria Madalena, aquela que mais amou. Entende, meus santos? Nós precisamos ter fé na graça de Deus e suplicá-la. Nós precisamos não ficar ensimesmados, olhando para nós mesmos e para as nossas misérias. Nós, por nós mesmos, somos miseráveis, fracos, covardes, mas Deus nos chama valentes guerreiros. Deus nos concederá a sua graça. Deus olha para você no seu estado talvez de egoísmo, de apego aos seus pecados, de medo diante do chamado de Deus para a sua vida, chamado à santidade, e você teme e treme, achando mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que você ser santo. Mas aquilo que é impossível para você,
É possível para Deus. O que é que nós ouvimos aqui no Evangelho de hoje? Versículo 26. Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ontem, o jovem rico, apegado aos seus bens e confiando apenas nas suas forças, não foi capaz de dar o passo. Hoje, nós vemos Pedro, que ainda não está terminado, tá? A obra foi apenas começada na vida de São Pedro. Mas Pedro já está feliz, dizendo, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Versículo 28. 27. Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? E Deus promete as graças que Ele concederá 100 vezes mais. Isto é, nós não nos arrependeremos por tudo aquilo que por Ele fizermos, porque seremos recompensados infinitamente mais. Numa falta de proporção entre o que por Ele perdemos e aquilo que por Ele nós receberemos. Mas vamos lá, vamos confiar na graça de Deus. Não fique olhando para as suas fraquezas. Olhe para Jesus crucificado. Não fique olhando para as suas misérias. Olhe para as chagas pelas quais nós somos curados. Suplique a nosso Senhor. Peça que Deus faça na sua vida aquilo que lhe é impossível, que você não consegue, mas que a graça de Deus pode. A libertação daqueles pecados dos quais você não consegue se libertar. O progresso na vida espiritual, você que fica patinando sem sair do lugar. Você que não progride na vida espiritual e fica sempre nessa tibieza, nesse medo de dar o salto da fé. Você que é sempre morno, isto é, você que não está disposto a lutar contra as misérias e os apegos na sua vida, como Gedeão não estava disposto. Peça a força que Deus concedeu a São Paulo para que você combata o bom combate. Para que você comece essa obra de transformação interior, que é obra da graça, mas que Deus quer fazer por meio dos nossos punhos. Bendito o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Então Deus quer nos fazer valentes guerreiros. Mas Deus quer, Ele não quer realizar a obra sem nós. Ele quer realizar a obra conosco, em nós, por meio de nós. Mas confiemos na graça de nosso Senhor. E ainda no início, estamos ainda no início da nossa quaresma de São Miguel, desse anjo guerreiro, desse anjo combatente. Peçamos a Deus que infunda nos nossos corações esse espírito de combate tão necessário para a nossa salvação e santificação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.